Boa noite. Nós saudamos todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com a Bíblia aberta para estudarmos o livro de Marcos. Seja bem-vindo, compartilhe este vídeo e que a palavra de Deus seja divulgada por toda a terra. Nós vamos orar antes de ler o texto e estudá-lo. Senhor, nós rogamos que o Senhor nos abençoe, derrame a Tua graça sobre nós, a iluminação do Teu Espírito para que compreendamos estes feitos de Jesus, estes atos de Jesus que estão apresentados no Evangelho de Marcos. Se com todos nós, Senhor, capacita-nos, ilumina-nos e aplica em nossa vida o Teu ensinamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de que nos ocupamos hoje está em Marcos 6, do verso 14 até o verso 29. É uma narrativa que descreve um assunto que não vinha sendo falado há bastante tempo aqui. Então, o texto, Marcos 6, versículo 14 em diante. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram ao túmulo. Esse texto é bastante forte, mas ele inicia com uma transição, uma frase de transição. O versículo 14 diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que chegou aos ouvidos do rei Herodes? Nós temos que voltar. Trata-se dos feitos de Jesus, e agora esses feitos são realizados também por seus discípulos. É o que Jesus faz ali. No versículo 7, Jesus dá autoridade. Diz assim para os seus discípulos: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e fazerem outras obras portentosas. Então, a fama de Jesus já cresceu, e isso chegou ao rei Herodes. Então, nós temos aqui, nesse texto, o que chama-se na pesquisa de inserção, ou, numa linguagem mais popular, uma narrativa em forma de sanduíche. Nós temos a missão dos 12, o relato da morte de João Batista, e depois, lá no versículo 30,
a retomada ou o retorno dos 12. Então nós temos os 12, João Batista, os 12. Então esse trecho que é inserido aqui pela habilidade artística de Marcos, tem uma função, não é de graça, e não é gratuitamente que ele coloca aí. Na verdade, ele tem uma mensagem relacionada ao que veio antes e ao que vem depois. Nós vamos chegar lá. Inicialmente, o texto diz que a fama de Jesus se espalhou. Se espalhou pelos feitos dos discípulos, pelos feitos de Jesus. E aí começa a notícia a rodar. E o pessoal começa também a dizer, a suspeitar, a dar seus palpites de quem seria Jesus. Então, o nome de Jesus está sendo notório. E aí as conclusões são as diversas, são muito diversas. E daí o texto diz assim: e alguns diziam, João Batista ressuscitou. Essa é a primeira característica. Depois, se ressuscitou dentre os mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Estão confundindo então Jesus com João Batista. João Batista, nesse caso aqui, está morto, já está morto. Essa morte anunciada, ela é anunciada, na verdade, no capítulo 1. Logo depois que Jesus volta da tentação, lá no capítulo 1 nós temos o seguinte, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aqui João já está preso e Jesus está proclamando. Então, a ligação desse texto é com o capítulo 1. O autor fez o que a gente chama de prolepse. Prolepse é uma antecipação de um assunto que será tratado mais adiante. A prolepse está lá no capítulo 1. João Batista está preso, mas ainda ele estava vivo. Agora aqui, ele já está morto. Ele foi decapitado, conforme o texto nos diz. Então, os rumores que começam a circular, e naquele tempo não existia internet, era boca a boca, sempre existiu o boca a boca, nós temos aqui uma fake news. Parece engraçado falar isso, né, no texto bíblico, mas é isso mesmo. Jesus é João Batista. Mais fake que isso. Mas não só isso, ele é Elias, ou ele é um dos profetas. Todos eles estão nos palpites do povo. E o próprio Herodes acredita em algum. Veja só, então, voltando ao versículo 14, diz assim, ó, João Batista ressuscitou. Outros, Elias. Ainda outros, um profeta como os outros profetas. Todos eles estão na categoria de profetas. Todos os palpites são, Jesus é um profeta. Jesus é um profeta. Mas não chegam à conclusão correta. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso só vai acontecer no capítulo 8. Por enquanto, só os demônios sabem quem Jesus é. Deus fala no batismo quem Jesus é, vai falar na transfiguração, e também o leitor. O leitor, desde o versículo 1, já sabe quem Jesus é. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas o povo, aqui, notem, nós estamos olhando como espectadores. Então, nós estamos vendo a ação ocorrer na nossa frente, como se fosse um palco. Está ocorrendo essa ação, e nós estamos sendo privilegiados para saber o que está acontecendo. Aí os palpites. Quer dizer, nós estamos aqui no capítulo 6 e as pessoas só chegam a essa conclusão. Algumas conclusões assim exorbitantes. A primeira é, João Batista ressuscitou dos mortos. A segunda, Elias. Vamos ficar com esses dois. É importante esses dois, porque ambos, Elias e João Batista, nas Escrituras e no Evangelho de Marcos, têm um papel muito importante. Jesus é precedido por João Batista e, mesmo a sua morte, aponta para a morte de Jesus Cristo. É por isso que apareceu lá no começo, aparece aqui, e nós vamos ver lá para frente, no capítulo 15, a morte de Jesus. E outra pessoa é Elias. Havia, e ainda há hoje, uma ideia de que Elias voltaria, já que ele foi arrebatado, ele poderia voltar. Se você pegar o último livro do cânon helenístico, você vai ver em Malaquias que antes que o dia do Senhor venha, voltará Elias.
Só que o texto tem uma simbologia muito forte. Quem é Elias? João Batista. Elias e João Batista, então, no Evangelho, se confundem. Mas como as pessoas não têm uma exata interpretação de quem é e quem são, elas aplicam a Jesus essas figuras. Jesus é Elias. Isso é tão forte que o Evangelho de João vai gastar mais tempo com isso, com esse problema, com esse erro. Na verdade, ele precede o Messias. O Elias porque fazia diferente. João Batista era um profeta da escola, assim vamos dizer, de Elias. Só que ele não realizou nenhum milagre. Elias, por sua vez, que foi arrebatado, ele realizou milagres. Ele não ressuscitou. Então, há essa ideia, João Batista ressuscitou e nele operam forças miraculosas. Isso daí é uma superstição já. Quando se diz isto, é estranho porque os judeus, e mesmo Herodes, mesmo que seja um mestiço, nós temos que lembrar que ele era nabateu, mesmo Herodes, sabiam que haveria uma ressurreição. Todos eles, menos os saduceus, acreditavam numa ressurreição final, mas uma ressurreição geral. Ninguém anteciparia essa ressurreição, não haveria uma ressurreição anterior. E aqui nós temos então o próprio Herodes dando seu palpite, acreditando no que as pessoas estão dizendo, no que o populacho está dizendo. João Batista ressuscitou. Na verdade, ele está com dor na consciência. A sua consciência está pesada e ele está tentando aliviar a sua culpa. Então ele diz, João Batista ressuscitou e forças miraculosas atuam nele. Isso daí é puramente uma coisa supersticiosa. Tá? Então, essa é a relação. A outra coisa que nós vamos aqui é que agora Marcos então passa a explicar por que o Herodes diz isto. Porque houve um banquete natalício, uma festa de aniversário. Festa de aniversário não se comemorava no mundo judaico. Essa é uma coisa secular, é uma coisa não do mundo judaico, mas sim do mundo gentílico. Então, o próprio Herodes, ele vive a la romana, a la grega, a moda romana. Ali se comemora o aniversário. Nós temos textos falando sobre o aniversário de Otávio Augusto. Então, ele está numa festa e, antes disso, o texto diz, ele era casado com Herodias, a mulher que se divorciou do irmão dele e ele casou com a sua cunhada. E isso, em termos legais, vamos dizer, é uma contravenção, é uma quebra da lei. Não se faz isso. E João Batista denunciava esse tipo de moral estranha para o mundo judaico. Notem, todas essas características têm a ver com a linguagem sociocultural. Então, nós temos aqui essa situação em que as pessoas casam com parentes tão próximos. Isso era típico do mundo romano. Então, há casos, por exemplo, que o César ordenava que uma pessoa, um determinado soldado, algum dignatário dele, se divorciasse e essa mulher se casaria com outra pessoa. Isso era o jeito romano de fazer as coisas. Nada a ver com o jeito ou com os costumes e os preceitos da lei. Aqui nós estamos num mundo judaico e um homem vivendo como rei da Judéia, só que vivendo como gentio. E João Batista vem e fala contra isso. Por que ele fala contra isso? Porque o rei atua, tem um papel muito importante, ainda que ele não seja da descendência de Davi, ele tinha que se dar ao respeito, e isso ele não se dava. Então é por isso que ele se une a essa mulher, a Herodias. O nome também já mostra que há parentesco muito próximo. Então nós temos aqui, no versículo 19, a explicação, como é que Herodias encara João Batista. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Fugia, escapava. João Batista era carismático, um profeta carismático. E ela queria acabar com ele, justamente porque ele divulgava os seus atos, o que ela tinha feito.
Herodes, por sua vez, no versículo 20, temia João. Herodes tem uma certa fascinação, um certo fascínio pelo diferente, um certo fascínio pelo que as pessoas dizem, no caso, esses pregadores. E João Batista não é o único pregador no mundo antigo e na Judéia. Nós podemos até revisar, olhar, por exemplo, Flávio Joséfo, e vamos encontrar ali menção de outros profetas, messias e bandidos que apareceram nessa época. Era uma época tumultuada, então essas figuras carismáticas apareciam sim, principalmente no mundo em que havia a monarquia. Ele tem um certo fascínio, e é um fascínio que o atrai e o repele. Atrai porque as palavras dele são boas, repele porque mexe com ele. Então, o Herodes aqui, ele representa aquela semente que caiu na beira do caminho, que Jesus contou lá no capítulo 4. Veio o pássaro, ou vieram os pássaros, pegaram essa semente e não deu fruto. E no caso, o próprio Satanás que não deixa. Tá? Então, Herodes é uma pessoa que ouve, se maravilha, mas não se compromete. Então, é uma pessoa que não tomou uma decisão favorável, não se arrependeu dos seus pecados e não seguiu a pregação de João Batista e, consequentemente, a pregação de Jesus Cristo. E ele já sabe que apareceu alguém também, talvez mais poderoso que João Batista, que faz feitos espetaculares, ao ponto dele achar que se trata do próprio João Batista ressuscitado. Então nós temos aí uma mistura, uma simbiose entre crença popular, mais uma crença dos profetas. Bom, Herodias não consegue dar jeito nele, porque Herodes, tem esse fascínio, ficava de boca aberta. Então ele prende João Batista, mas não toma uma decisão mais séria, deixa ali, lá no claustro. E quando o ouvia, no versículo 20, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Ele gosta de ouvir. Isso daí me lembra certas ocasiões em que pessoas vão conversar com alguém que é bastante religioso, ouve, mas não se movimenta, não vai ao encontro disso. Nós temos o caso do próprio imperador Dom Pedro II, que ia ouvir os missionários americanos. Ou temos também o caso num outro caso, podemos dizer assim, pessoas que são interessadas em ouvir o que a pessoa está dizendo. Há o caso dos descendentes de Gengis Khan, que tinham várias pessoas de várias religiões que ele estava ali para ouvir, escutar a mensagem delas, mas não tomava partido de nenhuma delas. Então, esse é um típico, é um homem que está de boa mente, mas não toma decisão nenhuma. Ele fica instável, ele é instável. É nesse sentido que é uma semente ruim. No versículo 21 fala do dia da festa. E chegando um dia favorável para quem? Para Herodias. Ela está planejando a morte. Esse pessoal planeja a morte muito fácil das pessoas. Em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, ou aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Ele chamou todo mundo que estava sob a sua jurisdição, todos os que fazem parte do aparato burocrático, que fazem essa parte a mecânica da política da época, para essa festa. Quanto mais gente, lembre-se, as pessoas não economizavam quando faziam festas. Sujeito pão duro em festa não é no mundo antigo. No mundo antigo não existe isso. É por isso que quando Jesus faz a água tornar-se vinho, lá no capítulo 2 de João, na verdade tem a ideia dessa coisa, né? É vergonha você ficar com falta de vinho. Jesus, na verdade, salvou a festa. Aqui nós temos então muita festa. A festa é grande. Seria mais ou menos a palavra que dá origem à orgia. Ainda que não fosse uma orgia no sentido de bacanal, a palavra bacanal vem de Bacchus, o deus do vinho, e esse deus do vinho era celebrado e aí vinha a orgia. Orgia é comer demais, beber demais e alguma sexualidade ali.
Então todos estavam muito alegres. E aquele que está hospedando, recebendo o anfitrião, está mais alegre ainda. Todos estavam já altos. E aí, de repente, vem a estratégia de Herodias. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. A festa é de homens, temos que lembrar isso. Só tem homens aqui. E, de repente, vem uma jovem de 13, 14 anos, bonita, e que dança com vestes sensuais e provoca desejos, concupiscências nos convidados em Herodes. Eu acho interessante essa passagem pelo seguinte: tendem a dizer assim, o homem é racional, a mulher é emocional. Um é racional, o outro é emocional, um ser emocional. Mas aqui você está percebendo que é o contrário. O raciocínio vem de Herodias. A emoção e a pulsão vem de Herodes. Ele, pela luxúria, ele não consegue pensar, não consegue raciocinar. E esse é o truque de Herodias. Deixar esse homem ser levado pelas suas, vamos dizer, as suas compulsões, as suas vontades, os seus desejos. Nesse ponto, eu fico a questionar, realmente, é emoção só? É só razão? No caso aqui, Herodias planejou tudo. O homem vendo, aí vem a questão do ver, ele é despertado ao desejo pelo que viu. E ele se gaba, fala sem pensar. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Isso significa que bem antes ele já estava visando essa jovem. E jurou, e aí ele fez a bobagem. Jurou-lhes, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Duas coisas, ele não tinha o direito de dar metade do reino dele para essa moça. Uma, por quê? O reino não era dele, ele era dominado por Roma. Segundo lugar, ele não tem essa possibilidade, foge ao controle dele. Na verdade, ele está falando de boca para fora. É simplesmente um exagero, um momento, né? É uma expressão exagerada. E a menina está escutando. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Metade do reino? É exagero. Que eu peço? Esta respondeu, aí vem a sabedoria, entre aspas, de Herodias, a cabeça de João Batista. Chegou a hora. Por isso que o texto diz, favorável, hora favorável, né? Favor para Herodias, né? E ela corre, a menina fica totalmente empolgada, chega no mesmo instante, né? Então ela diz assim, olha, eu quero a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente junto do rei, diz, quero que, sem demora, ou seja, não é para amanhã, não é para depois da manhã. Por quê? Porque depois que passou a embriaguez, ele volta ao juízo, volta à sanidade, e daí ele percebe a bobagem que fez, e ele pode mudar de ideia. Então, Herodias sabe disto, conhece o seu marido. Então ela pede e diz, tem que ser agora, sem demora. Ou seja, não faça feio. Deu a palavra, cumpra. Essa é uma questão de honra. A palavra dada não se volta atrás. Quero a cabeça de João Batista, de que jeito? Num prato. Ou seja, o mais rápido possível. Tem que ser decapitado e trazido para mim. Aqui então aparece um momento que o rei volta à sanidade. Entristeceu-se profundamente. Não era coisa que estava no plano, no coração dele. Profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Palavra dada, palavra empenhada. Então Herodes é obrigado, mais ou menos, é a mesma coisa que vai acontecer com Pilatos. Pilatos quer libertar Jesus, mas a palavra dele em relação àqueles que estão ali, ele é obrigado a ceder. Nesse ponto a fraqueza. A fraqueza de dizer não quando deveria dizer não e não sim. É voltar atrás. O Barão de Itararé diz assim, olha, não é vergonhoso mudar de opinião. É vergonhoso não ter opinião para mudar.
Então, nós temos aqui um homem que, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, do que os outros vão pensar, não é porque ele deseja, é pelo prestígio. Nós temos que lembrar que essa cultura é muito forte de prestígio. Os políticos hoje prometem coisas e não fazem nenhuma. Se você falou, você tem que fazer. Então, há uma questão de prestígio. Todo mundo está boquiaberto. E agora? Ninguém fala nada, ninguém dá palpite. E esse é um problema também. Porque alguém poderia ir em favor de João Batista e falar, olha, não, é coisa da menina, o rei está passado. Ninguém falou nada. Aí você vê os amigos, né? Ficam ali esperando que o rei faça, cumpra o que fez, o que disse. No mesmo instante, voltou, entristeceu-se, versículo 27, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Olha que desejo, que pedido macabro, fazendo uma garota pedir uma coisa dessas, um profeta de Deus. E aqui há uma relação com Elias. Nós temos que lembrar que no tempo de Elias, havia uma mulher que de toda maneira queria a cabeça de Elias, Jezabel. Uma mulher que Elias confrontava constantemente. E o rei Acabe se comportava também como o rei Herodes. Há uma relação aí. Só que, diferente de Jezabel, Herodias consegue. Jezabel deseja, mas Herodias consegue aquilo que deseja. A cabeça de João Batista. O Herodes é um fracasso, como Acabe também é. O que aconteceu? João foi executado. E os discípulos então levam seu corpo e dão a ele um enterro decente. Isto também vai acontecer e aponta para Jesus. Jesus morre como um bandido. Essa palavra bandido é muito importante nós termos em mente. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Há uma ideia de que, olhando para o livro de Lucas, nós estamos em outro evangelho, no livro de Lucas, usa-se muito o momento de que um dos que estavam ali, crucificado com Jesus, se arrepende, se converte e Jesus promete a ele que eu estaria com ele no paraíso. Qual que é o problema daquele livro? É que a palavra traduzida ali está mal traduzida, está como ladrão. Ele não é um ladrão, ele é um bandido. A palavra é lestes. Bandido é diferente de ladrão. Ladrão não morre na cruz. Bandido sim. O que é um bandido? É um insurgente, é um revolucionário, é alguém que faz parte de uma célula terrorista. No caso, poderia ser um zelote, como também aconteceu com o zelote que ficou na dúvida, quem vai soltar, Barrabás ou Jesus? Então, aquilo lá também é um zelote, um revolucionário. Jesus morre como um revolucionário, pregado na cruz. Essa é a pena dele. Do seu lado está o outro bandido. E bandido aí não é no sentido de ser um ladrão. Na verdade, é alguém que quer trazer o reino de Deus mediante a espada. Não é que ele seja infiel, ele é fiel. Fiel à sua mentalidade. Naquele tempo, a mentalidade é: vem o filho de Davi, o Messias é o filho de Davi. E como é que Davi vencia? Como é que Davi consolidou o seu reino e colocou Jerusalém como capital, uma cidade que nem pertencia àquele povo? Pela espada. Davi foi um rei guerrilheiro. E ele alcança a totalidade, a unidade de todas essas tribos mediante a espada. Então, o bandido que está à direita de Jesus, ou à esquerda, seja lá qual for, ele também pensa assim: o reino de Deus é trazido à espada. E aqui é uma coisa preocupante, porque há muito crente aí, muito cristão defendendo o uso de armas, o porte de armas. Olha, pensa um pouquinho melhor, viu? Antes de falar bobagem. O texto bíblico diz assim: quem vive da espada morrerá pela espada. Então, biblicamente, eu estou com os menonitas aqui. Esse tipo de atitude não é boa. Mas voltando, a conversão dele, daquele bandido, foi somente o seguinte: ele reconheceu
O Messias é esse. Ele não vem pela espada, ele vem pela morte, uma morte propiciatória no meu lugar. Então, o que nós temos aqui é um João Batista que morre no cárcere e tem um enterro distinto. Jesus também morreu vergonhosamente, mas na sua morte ele teve um túmulo. A outra coisa que nós devemos lembrar nesse texto todo é quem é Jesus, porque essa pergunta subjaz o evangelho todo. E aqui são vários palpites. Essa linguagem vai aparecer no capítulo 8 de novo. Quem dizem que eu sou? E os discípulos repetem, continuam falando as mesmas coisas. O que nós aprendemos desse texto? Em primeiro lugar, a morte de João Batista é um prenúncio da morte de Jesus Cristo. O Messias veio para morrer. Isso desencantou muita gente, principalmente Pedro, quando declarou que Jesus era o Cristo. As pessoas seguiram o Messias que morreria, e principalmente morrer de cruz, de jeito nenhum. A morte mais vergonhosa, mas João Batista prenuncia isso. A outra coisa, muito sangue pode ser derramado para que o evangelho do reino seja propagado. Ela vem nesse lugar aqui, olhando para trás, a instrução aos 12, que vão espalhar a mensagem, e depois o retorno dos 12, com todas as vitórias que tiveram. E isso mostra o seguinte: às vezes o evangelho é precedido de muito sangue. Cristãos que estão prontos para morrer. É por isso que lá no capítulo 9 diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O compromisso com Jesus envolve um compromisso que pode exigir a morte. Nem sempre, mas pode ser nesse ponto. Então nós aprendemos isto em relação ao chamado, à missão. E a outra coisa que nós podemos enfatizar aqui é que as pessoas podem falar de Jesus e ainda assim não saber quem ele é. Então, a pergunta restante que nós deixamos é: sabemos quem é Jesus? Ou dizemos que é um profeta, um executor de milagres, uma pessoa que falou muito bem eticamente, moralmente, ou ele é o Filho de Deus, ou ele é o nosso Salvador? Cada um de nós tem que responder. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe, nos dê a firmeza de ficarmos na Tua Palavra, dependermos dela e crescermos em sabedoria, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite. Deus abençoe sua vida.